Olá, tudo bem? Nós iniciaremos agora o nosso curso de Direito Penal, falando dos principais pontos que caem em concurso público. O direito penal. O que é a ciência do direito penal? Nós vamos estudar o início falando do Código Penal, e ele se divide em duas partes. Uma parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 121, e a parte especial, que é do artigo 121 em diante. Essa parte geral, que é até o artigo 120, essa parte geral até o artigo 120, ela traz os dogmas, os conceitos do direito penal. E a partir do artigo 121, nós temos os crimes propriamente dito, as definições das condutas incriminadoras. Qual é a parte mais importante para o concurso? As duas. A maioria dos concursos ela vem dividindo, quando não misturando essas duas partes, a parte geral e a parte especial. O primeiro assunto que nós vamos tratar aqui é a aplicação da lei penal. Como é que eu aplico a lei penal? E a aplicação da lei penal, nós vamos estudar começando pelo início, claro, começando pelo artigo 1º do Código Penal. O que diz o artigo 1º do Código Penal? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Esse artigo 1º, ele nos traz o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ou reserva legal, ou anterioridade. Princípio da reserva legal. Por que reserva legal? Porque está reservado à lei, e somente à lei em sentido estrito, definir o que é crime e estipular a pena. Não pode ser um decreto, não pode ser uma medida provisória, tem que ser lei. E quem é que diz isso? O artigo 1º. O artigo 1º ele diz: não há crime sem lei. Não há pena sem prévia previsão na lei. Cominação legal é previsão na lei. Então, para ter crime, precisa ter lei. Para ter pena, precisa ter lei. Este é o princípio da reserva legal. E aqui nós temos também o princípio da anterioridade. Ou seja, esta lei que define um crime e estipula uma pena, ela tem que estar prevista antes da minha conduta. O cidadão, ele tem que ter segurança jurídica. Ele tem que saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, essa lei tem que estar estipulada antes da minha conduta. E aonde é que diz que isso daí tem que vir antes da minha conduta? Aqui no artigo 1º. Não há crime sem lei anterior. Então, a lei tem que ser anterior para definir o crime. Não há pena sem prévia previsão na lei. Então, para existir um crime, para ter uma pena para aquele crime, tem que ter uma lei anterior prevendo. Então, quando eu falo que não há crime sem lei anterior que defina, e não há pena sem prévia cominação legal, eu estou falando do princípio da legalidade. Sim. Estou falando do princípio da reserva legal. Sim. Estou falando do princípio da anterioridade. Sim. Então, nós temos esses três princípios dentro desse artigo 1º. Olha uma questãozinha que caiu em prova. E muita gente errou essa questão numa prova do CESP. Veio dizendo assim: não há crime sem lei anterior que o defina. Dizia assim: não há crime nem pena sem lei anterior que o defina. Aí muita gente marcou errado. Só que a questão ela estava verdadeira, a questão estava certo. Professor, mas estava decorado. Eu tenho decorado o artigo 1º na cabeça. Na minha cabeça está escrito: não há crime sem lei anterior que defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Como é que ele vem agora na prova e diz:
Não há crime nem pena, sem lei anterior que defina. Sabe por quê? Porque eu falar que não há crime sem lei anterior que defina e falar que não há crime sem prévia combinação legal é a mesma coisa que falar 6 e meia dúzia. Eu estou falando a mesma coisa. É a mesma coisa de 6 para meia dúzia. Ok? Então, dando continuidade aqui, deixa eu apagar isso daqui para a gente dar continuidade nesse artigo 1º do Código Penal. O princípio da legalidade, reserva legal e anterioridade, nós já comentamos aqui. Esse artigo 1º, ele traz um princípio de direito penal. Só que lá no artigo 5º da Constituição Federal, esse artigo 1º está lá do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho ele está lá previsto na Constituição, no artigo 5º. Ou seja, o princípio da legalidade, ele é um princípio de direito penal? Sim. É um princípio de direito constitucional? Sim, também. Não pode ser criado crime por medida provisória. Isso está lá na Constituição Federal. Então, medida provisória, pode-se criar um crime? Não. E a norma penal em branco? O que vem a ser uma norma penal em branco? A norma penal em branco é aquela que precisa de uma complementação. Nela mesmo, na própria lei, ou em outra lei. Então, o Código Penal ele fala em funcionário público. Os crimes praticados por funcionário público. Aí ele tem que, um artigo, definir o que é funcionário público. A lei de entorpecente, ela fala substância entorpecente. Agora, ela precisa uma outra norma para complementá-la, para dizer quais são as substâncias entorpecentes. Então, a norma penal em branco, a questão que cai em prova sobre esse assunto aqui, é a seguinte. As normas penais em branco, elas contrariam o princípio da legalidade? Da legalidade da reserva legal? Não, não contrariam. Então, pode existir uma norma penal em branco que precisa de uma complementação? Tranquilamente que sim, que pode. Quais são as funções deste princípio? Quais são as funções desse princípio? Proibir a retroatividade da lei penal. Nós vamos já, dentro de poucos minutinhos, falar da retroatividade da lei. Mas, um dos princípios aqui da legalidade, um dos objetivos do princípio da legalidade, é proibir essa retroatividade. Proibir a criação de crimes e penas pelos costumes. Então, o costume cria lei? Não, porque lei só pode ser criado mediante lei, reserva legal. Então, o costume, ele pode motivar um projeto de lei para criar um crime, mas ele não cria crime. Proibir o emprego da analogia para crimes, fundamentar ou agravar pena. Então, por analogia, eu não posso criar um crime. Nós vamos aprender isso quando falar de tipicidade, o perfeito enquadramento. Então, ele não pode criar um crime, ele não pode agravar uma pena por analogia. Não pode no direito penal. Ah, esse crime é parecido com aquele, então vamos enquadrar como aquele crime. Não, não é parecido. Ou é ou não é. Proibir incriminações vagas e indeterminadas. Aqui nós temos um subprincípio, que é da taxatividade. As leis penais, elas não podem ser genéricas. Elas não podem ter uma descrição vaga. Ela precisa ser determinada.